liberdade, nós quer fazer o que der bem na telha, nós quer viver livre para fazer o que quiser. São famosos libertinos. Paulo tratou com esse grupo no capítulo 6, versículo 1, quando ele diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Paulo está combatendo aqui os libertinos. Foi o que nós estudamos e aprendemos no capítulo 6, como usar essa liberdade não como, vamos dizer assim, um álibi para pecar, mas usar essa liberdade para servirmos a Cristo. E a terceira visão com relação à lei é a nossa visão cristã. Nós olhamos para a lei e dizemos, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa. O problema não é a lei, o problema é eu. O problema não é a lei, o problema é que eu não consigo cumprir a exigência dessa lei, porque o seu padrão é alto demais. Então nós olhamos para a lei nessa visão. A lei não tem, vamos dizer assim, ela não é ruim em si. O problema é que nós não cumprimos. Por quê? Porque o único que cumpriu essa lei é Cristo. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre libertos por Cristo para a frutificação. Meu propósito é que você entenda essa liberdade em Cristo e que possamos responder essa liberdade na praticidade de nossa vida. Bom, em primeiro lugar eu quero falar com os irmãos que no versículo 1 do capítulo 7, Paulo ele estabelece um princípio. Qual é o princípio? Veja bem, porventura, ignorais, irmãos, pois falam que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Qual é o princípio que Paulo estabelece aqui? A lei tem domínio sobre o homem do nascimento à morte. Memorize isso. A lei tem domínio sobre o homem do nascimento à morte. Ou seja, enquanto ele viver, a lei tem domínio sobre ele. A palavra domínio aqui é a mesma palavra para senhor. Ou seja, ela é senhor, ela tem autoridade, domínio sobre o homem, enquanto ele está vivo. Não, a lei não tem nada a ver comigo. Não, na hora que você peca, a lei já tem domínio sobre você. A lei já exige que você seja punido. Pois bem, este ponto, a partir deste ponto, Paulo, ele vai traçar uma, que nós chamamos aqui de uma analogia para reforçar este ponto. E ele vai fazer uso da analogia do casamento, para mostrar o quê? Para mostrar, em primeiro lugar, que nós estávamos debaixo da autoridade dessa lei. Então veja bem que a mulher vai usar o casamento aqui. A mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive. Aqui, irmão, precisa a gente ter um pouquinho de cuidado, viu? Para a gente não achar que essa analogia é uma alegoria e dar significado espiritual para esse. Paulo não está falando de casamento, não está falando de adultério, não está falando de um novo casamento, ele está usando apenas como uma ilustração. E ilustração é para reforçar uma verdade. Que verdade? A verdade que ele já falou no versículo 1, de que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Por que Paulo está começando assim? Por causa do capítulo 6 e o versículo 15. Os judeus, obviamente os judeus ortodoxos perguntariam, Paulo, que negócio é esse? Como é que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Aí Paulo vai explicar, pela uma razão simples. A ilustração aqui parece ser simples, mas o significado é profundo. Paulo vai dizer, porque morremos com Cristo. Se morremos com Cristo, então a morte trouxe libertação. Então nós estamos livres. Não é a lei que morreu, preste bem atenção. Não é a lei que morreu, é nós que morremos para a lei. Ou seja, nós pertencemos ao outro. Lembra que nós estudamos aqui, o irmão pregou para nós aqui na sexta-feira passada? 2 senhores, 2 servos e 2 destinos. Pois bem, nós pertencemos ao outro agora. A lei, ela não tem mais esse domínio sobre nós, ela não é mais senhor sobre nós. O senhor da nossa vida é Cristo. É isso que Paulo está explicando para os judeus. E você pensa que é fácil explicar isso para um judeu? É por isso que os estudiosos, eu até queria que fosse Moisés que pregasse o capítulo 7, o capítulo 7 é o mais difícil, irmão, da carta de Paulo aos Romanos. É mais difícil, porque não há nenhum consenso entre os estudiosos.
Só para você ver que não há nenhum consenso entre os estudiosos sobre o que Paulo está falando aqui. Mas o que nós estamos entendendo aqui é que Paulo está dizendo que a lei ela não é mais senhor sobre a nossa vida. Paulo está explicando para judeu que era crente, que tanto os judeus ortodoxos como os cristãos romanos, gentios que eram crentes, que conhecia também a lei. Paulo está dizendo, essa lei que era senhor sobre vocês, aí depois ele vai explicar, essa lei não é ruim, essa lei é boa, essa lei é santa. O problema é que vocês não tinham nenhuma capacidade humana de cumprir as suas exigências, o seu padrão. E portanto Paulo está dizendo que o nosso relacionamento com relação à lei agora é por meio de Cristo. O Espírito Santo sim nos capacita a vivermos um relacionamento com Cristo, sendo que não a lei mais tem um domínio sobre nós. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito linda, porque durante todas as cartas de Paulo, ele estabelece esta linha de contraste. Lei, graça, carne, espírito, mostrando esse dualismo que norteia a nossa vida enquanto você estiver nessa terra. Só para você entender, que nós estamos falando ainda, que nós estávamos passados debaixo da autoridade da lei. Ela tinha esse poder. Porque a lei, irmão, do pecado e da morte, ela governa sobre o mundo caído. A lei e o pecado governam sobre o mundo caído. E o que Paulo está dizendo aqui, usando essa ilustração do casamento por exemplo, nós que somos casados, eu estou ligado à minha esposa pela lei conjugal. Pela lei conjugal, pela essa lei, só podemos contrair um novo casamento se um dos cônjuges falecer, com uma pequena ressalva, desde que seja do Senhor. Paulo pega esse conceito que os judeus conheciam muito bem, porque vocês sabem que dentro da cultura judaica, quem terminava o casamento era sempre o homem, na cultura romana era diferente, eram os dois, mas Paulo está pegando esta ilustração para mostrar, olha, o marido que está ligado a você pela lei conjugal, da mesma forma nós estávamos ligados à lei, mas veio Cristo, nós aceitamos a Cristo, e ao aceitar a Cristo nós morremos com Ele. Ao morrer com Cristo, meus irmãos, nós automaticamente morremos para quem? Morremos para a lei. Não que a lei, ela, vamos dizer assim, morreu, mas nós morremos para ela no sentido de que ela não tem mais domínio sobre nós. Quem é que tem domínio sobre a sua vida? Quem tem domínio sobre a sua vida é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Agora você tem força de dizer não ao pecado. Vocês estão entendendo? Você tem força para dizer não ao pecado. Por que você tem força para dizer não ao pecado, eu não te quero? Porque você é bom? Não, irmão, você tem força por causa do Espírito Santo na nossa vida. Nós pertencemos a outro, irmãos, e esse outro é quem? É Cristo Jesus. Ele é o nosso dono. Jesus manda na sua vida, Jesus tem um domínio sobre a sua vida. À medida que nós obedecemos a Cristo pela palavra, nos entregamos ao Espírito Santo, você tem força para vencer o pecado. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Paulo vai tratar isso de uma forma mais profunda no capítulo 8. Então essa era a situação em que nós estávamos passados. Então vamos ver agora a situação em que nós estamos presente. Versículo de número 4, olha, preste bem atenção. Preste bem atenção, aqui é uma aula, né? A gente pode falar desses termos técnicos. O versículo 2 e 3, os pais da igreja interpretaram da seguinte forma, principalmente Orígenes, João Crisóstomo e outros, Agostinho, ele dizia o seguinte, ele interpretaram essa alegoria, essa analogia como uma alegoria, dizendo aqui que nós somos essa noiva, essa mulher, nós, a igreja, somos essa mulher, e a lei é o nosso marido. Portanto, nessa interpretação dos pais da igreja, tem um pequeno problema. Que problema?
Não foi nós que morremos, foi a lei que morreu. Só que o versículo 4, ele que nós chamamos de fechamento de parágrafo. Ele fecha a linha de raciocínio de Paulo, mostrando que quem morreu foi nós, não foi a lei. Quem morreu foi você para a lei. Então veja só o que diz o versículo de número 4. Assim, está aqui os irmãos que estudam língua portuguesa, sabem muito bem disso. Assim, veja bem, assim, olha o que ele vai dizer. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Tem 3 grandes verdades aí que merecem ser destacadas. Primeiro, como se deu a nossa morte, essa morte da separação da lei, que se deu através do meio do corpo de Cristo. Segundo, por causa dessa morte, nós somos unidos a Cristo para um propósito. Qual é o propósito? Para frutificarmos para Deus. Então, irmão, veja bem, a gente tem uma tendência meio simplista de entender o Evangelho. Nós achamos assim, nós estamos na época da graça, né? No tempo da graça, de fato estamos. Jesus nos salvou, Jesus me comprou. Estou aguardando o arrebatamento, é verdade. Mas para que propósito nós fomos comprados? Para que propósito Jesus te comprou e te salvou? Para nós simplesmente viver do jeito que eu quero, do jeito que eu penso? Não, irmãos. O Evangelho, ele existe uma mudança radical. Ninguém consegue ser radical mais do que a Bíblia, irmão. Desculpe minha expressão, mas ninguém consegue ser radical mais do que a Bíblia. A Bíblia, ela exige de nós exatamente tudo. Jesus, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, ponto final. Quem amar mais seu pai e a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim, ponto final. É a exigência do Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aí Jesus perdoa, mas coloca o fardo dele também. É leve, mas tem. Porque qual é a nossa diferença entre a vida de pecado e a vida com Cristo? A diferença é que na vida de pecado estávamos sozinhos. Na vida de pecado é sozinho. Fazia o que queríamos, andávamos da nossa maneira, cada um se desviava pelo seu caminho, não tínhamos força contra o pecado. Quer um exemplo? A pessoa que é dominado pelo pecado, ele acorda de manhã, a carne diz assim, vai beber uma pinga ali. Ele vai. Porque não tem força. Ele acorda de manhã e diz, vai ali fazer alguma coisa, ele vai. Vai matar alguém ali, ele vai, porque não tem domínio. É o pecado que domina ele, é o senhor dele. Ele é escravo do pecado. E a lei tem esse detalhe aqui, ó. A lei mostra o pecado, a lei traz consciência do pecado, a lei torna o pecado mais apetitivo. Por quê? Vamos dizer assim, se nós colocássemos um bolo lá em cima da mesa e você fala para a criança, não mexa nesse bolo. Você coloca uma coisa na sua casa e diz para os seus filhos, ó, não pode tocar nisso aqui. Pergunta, onde é que as pessoas vão querer tocar? É naquilo que não é para tocar. Por quê? Essa é a questão que Paulo está explicando para os judeus. Olha, rapaz, a lei apresenta o pecado, traz consciência do pecado, torna o pecado mais apetitivo, desperta a nossa natureza carnal. Mas a lei tem uma situação também. Se você pecar, a lei traz a ira de Deus. Ou seja, a lei não resolve o problema do pecado. Paulo, lá em Gálatas, chama a lei de aio. Você sabe o que era um aio? O aio, irmão, era um escravo. O aio era um escravo que ficava na casa do seu senhor com uma única missão, levar o filho dele à escola. A palavra aio derivou da palavra, essa palavra nossa, pedagogo, que nós conhecemos, pedagogo, pai dagogo, era esse moço. Ele levava o filho até o professor, mas quando chegava o professor, ele desaparecia. Por quê? Porque quem ia ensinar era o professor. O que Paulo está dizendo é, a lei nos leva até a Cristo.
Ela apresenta o pecado, mostra a seriedade do pecado, ela diz o quanto o pecado é sério, traz a ira de Deus, mas ela diz assim, ó, olha, a solução é Ele. Vocês estão entendendo? A solução é Ele, ó. Se você quiser ficar livre desse pecado, dessa consciência martelando, é Ele. Eu não sei como fazer, mas Ele aí, ó, Jesus, Ele resolve. Explicar isso para um judeu não é fácil, mas Paulo explicou de forma cirúrgica, irmão, aqui. Então nós estamos aqui dentro de uma linha entre, vamos dizer assim, dois contrastes. Uma vida antes dominada pela lei e uma vida agora dominada pelo Espírito. Então veja o que Paulo vai falar no versículo seguinte, versículo 5. Porque, se porque junto vocês sabem, né? É uma conclusão. Vamos lá. Porque quando vivíamos segundo a carne, geralmente, irmãos, olhe para cá. Geralmente, quando você vê a palavra carne nos escritos de Paulo, hermeneuticamente falando, carne tem vários significados na Bíblia. Mas principalmente nos escritos de Paulo, nos escritos paulinos, a palavra carne aqui, sarx, quer dizer natureza adâmica, natureza humana. Essa natureza que guerreia entre os nossos membros, essa natureza que, embora foi crucificada com Cristo, nós ainda lutamos contra ela. Porque ele vai explicar, na próxima sexta, nós vamos trabalhar sobre isso, que ele vai dizer, miserável homem que sou. Porque essa natureza que foi cravada na cruz, aí ela ainda guerreia com os nossos membros. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, se nós não estivermos em sintonia com a palavra, se nós não estivermos buscando a presença de Deus, essa natureza domina o nosso espírito. Paulo chega a dizer em Gálatas 5,16 que há uma guerra, o termo ali é de guerra mesmo, é um termo militar. Milita contra o Espírito para que não façais o que quereis. Você já pensou, irmãos? Se a batalha fosse menos longe, né? Mas é aqui dentro. É por isso que Martinho Lutero disse, para onde eu vou, o velho inimigo vai junto. Para onde você for, meu irmão? Olha, no século I, um grupo de monges foram morar dentro das cavernas. Foram morar dentro das cavernas, nós não queremos ver com gente traz pecado, eu não quero olhar para a mulher, não quero olhar para ninguém, eu vou me esconder. Se esconderam, um bando de machos dentro da caverna, o maior escândalo que já houve. Por quê? Porque para onde você vai, o pecado vai. Essa guerra que Paulo está tratando aqui nós pertencemos a outro, mas o antigo dono ainda insiste para querer assumir o seu lugar. Que negócio é esse, né? Você já morreu para aquilo ali, você está em um novo relacionamento, mas o antigo ainda insiste em querer tomar o seu lugar. E quando é que isso vai acabar, irmão José? Não se preocupe não, é só quando você partir para a eternidade aí acaba, mas enquanto você viver aqui, não se preocupe não, você vai lutar todo dia contra isso aí. Como diz um certo teólogo, o pecado é um cidadão que bate a porta todos os dias, de manhã à noite. Agora cabe a nós se vamos abrir essa porta ou não. Versículo 5, veja bem o raciocínio de Paulo, que a carta de Paulo aos Romanos é um raciocínio lógico. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões, preste bem atenção que está falando do nosso antigo, vamos usar uma expressão aqui, nosso antigo dono, viu? As paixões pecaminosas postas em realce pela lei, veja bem, operavam em nossos membros. Para qual propósito? A fim de frutificarmos para a morte. Olha, vocês já estão percebendo aí o contraste, não é? O nosso novo dono, que é Cristo, ele tem um propósito de que nós frutifiquemos para Ele. Mas a carne que tinha o domínio sobre nós frutificava para quem? Frutificava para morte. Então nós estamos vendo que a história mudou. A história mudou, o propósito é outro, o propósito é diferente, mas a luta continua. Se fosse um inimigo que nós livrássemos dele, não tivesse mais nem que olhar, nem que sentir mais isso, seria muito bom, né, irmãos? Mas infelizmente você tem que lutar todos os dias contra essa velha natureza. Paulo, ele entendia tão bem isso aqui, claro, ele era o exemplo vivo disso.
Paulo viveu nesses dois mundos, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, sendo dois personagens ilustres, cabeça, vamos dizer assim, líderes desses dois, entendia. E é quando ele entrega a vida para Cristo, ele tem essa luta diária, mostrando essa constante luta. Nós estudamos, Moisés explicou para nós aqui que nossos membros, eles falam assim, olha, os membros de vocês que eram usados como instrumento de injustiça para o pecado, esses mesmos membros agora têm que ser usados para a santificação. Olha, vão observando nos escritos de Paulo esse contraste, membros para o pecado, membros agora para Cristo. Por quê? Porque não pertencemos mais ao nosso antigo dono. O pecado não tem mais domínio sobre você, nem a lei tem mais domínio sobre você, mas nós temos um novo relacionamento em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Queridos irmãos, o que Paulo está mostrando para nós aqui, desde lá do capítulo 1, acompanhando o raciocínio de Paulo, mostrando o poder do evangelho, mostrando que gentios e judeus eram culpados, ele vem desenvolvendo que salvação é pela justificação, coloca exemplo de Abraão, de Davi, vem trazendo, mostrando graça, mostrando lei, mostrando nossa liberdade em Cristo. Tudo isso que Paulo vem traçando é para chegar a um ponto. Que ponto? Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós estudamos isso aqui de uma forma profunda, nós olhamos para o céu e dizemos, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, nos ajude nessa batalha, nos ajude nessa luta. Nós queremos vencer e não ser vencido. Porque nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo, ele não alivia, ele fala mesmo de condenação, de que esses frutificam para a morte. E que frutos são esses? Agora aqui, sim, há um consenso entre os estudiosos que Paulo, ele traz essa definição mais aprofundada de relação de carne e espírito. Aqui ele traz uma analogia, ele dá uma pincelada, mas ele deixa essa parte, ele trabalha essa parte lá um pouco mais na frente no livro de Gálatas. Então eu aconselho os irmãos em casa, vocês lerem especificamente Gálatas capítulo 5, versículo 16, porque Paulo vai tratar de uma forma mais específica essa guerra que tem dentro de nós. Lá os irmãos vão entender, onde ele fala de carne, natureza humana, e espírito que tem o domínio sobre nós. Uma vez que a carne frutifica para a morte, e essa morte é tanto a morte física como a morte eterna, o espírito frutifica para a vida. E o que isso nos ensina, irmão Josivel? Meu irmão, cristianismo, grave isso, cristianismo exige mudança. Não tem para onde correr. Não, irmão, mas eu sou 10 anos que eu sirvo a Deus e eu sou do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o cristianismo, automaticamente o Espírito Santo vai produzindo em nós uma mudança de caráter, que a cada dia Cristo vai sendo refletido em nós. A cada dia essa mudança vem surgindo. E a pergunta que nós fazemos é: que frutos são esses que nós somos chamados para desenvolver? Os pais da igreja interpretaram esses frutos aqui também de uma forma alegórica, ao dizer, uma vez que nós estamos casados com Cristo, os frutos obviamente são os filhos que vão nascer dentro do evangelismo. Nós não vamos dizer que essa interpretação está forçando o texto, não, mas se nós analisarmos um pouco mais com cuidado a exegese de Paulo, nós vamos entender coerentemente que esse fruto que Paulo está dizendo não é algo, vamos dizer assim, esporádico, que acontece numa segunda, numa terça. Você pregou na segunda, 5 pessoas aceitaram Jesus, no domingo, tal, não. É um processo contínuo, é uma vida com Deus, é uma caminhada.
E essa caminhada com Deus, mediante a obediência, mediante o Espírito Santo, vai gerando em você mudanças. E olhe para mim, essas mudanças são visíveis. Como assim, irmão Jesus? São visíveis. As pessoas que te olham, as pessoas que convivem com você vão perceber essa mudança. Não foi o que Paulo falou? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Você não conhece pessoas que antes de aceitar Jesus não tinham um comportamento? Toda hora era xingando. Qualquer pancada que tinha no pé, soltava um palavrão. Que até hoje ainda tem crente que não é meio liberto, né? Qualquer pancadinha ele solta um palavrão. Mas veja bem, esse nosso novo dono que é Cristo, do qual você pertence, que eu pertenço, ele exige que a nossa vida seja respaldada em seus princípios. Escute, na época deste contexto, que havia mais de 6 milhões de escravos em Roma, que era a força motriz de Roma, eram os escravos, da sua economia. Quando alguém ia comprar um escravo, pagava um valor por ele, assinava-se um papel, a partir daquele momento, aquele escravo não tinha mais nenhum compromisso com este moço aqui, o seu antigo dono. Ele ia morar aqui tinha nova regra, tinha novos princípios, aqui tinha o horário certo de acordar, tinha a forma certa de trabalhar, tinha a maneira certa de se comportar, era diferente desse aqui. E o que eu vou falar para vocês, como nós não temos muitos costume de ouvir essa expressão, mas entenda, o que mudou? Nós só mudamos de dono. Foi o que Moisés explicou para nós aqui de uma forma bem profunda. Nós só mudamos de dono. Antes éramos escravos do pecado, sob o domínio do pecado, obedecíamos a nossa carne. Hoje nós somos escravos de Cristo. Mas só que é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, porque por direito nós somos escravos, porque a palavra servo é escravo aqui em Romanos, não é isso, mestre? É doulos. Está aí os mestres do grego, é doulos, é escravo. Só que Cristo é vamos dizer assim, perdoe minha expressão, mas um dono tão bondoso que ele diz: rapaz, me chame de pai, papaizinho, abapai, papaizinho. Ou seja, é um relacionamento muito diferente quando nós éramos escravos do pecado. Aqui você não está sozinho mais, porque ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu gosto desse versículo, irmãos. Eu não sou muito de selecionar textos para estar meditando, não. Mas eu gosto desse versículo em especial. Não vos deixarei órfãos. Sabe por quê? Porque a palavra órfão aqui é a mesma palavra que os discípulos de Sócrates gritaram. Quando Sócrates pegou o copo de cicuta de veneno, ao ingerir para não negar suas ideias, um dos seus discípulos gritou: mestre, não nos deixe órfãos. Sócrates morreu e deixou todos eles órfãos. Mas Jesus morreu, ressuscitou e enviou um outro consolador da mesma substância, da mesma essência, que a palavra outra ali é igual, e realmente nós não estamos só. Passamos por luta, por dificuldade, por dias bons, por dias maus, mas Ele está sempre conosco. Essa é a nossa condição hoje. Estamos debaixo da autoridade de Cristo. É Ele que é o nosso Senhor. Agora, meus irmãos, você precisa entender uma coisa: não é para viver do jeito que você quer. Essa questão de dizer, bater no peito, na minha vida mando eu. Não existe isso entre nós. Na sua vida quem manda é Jesus. Não é do jeito que eu entendo, a minha opinião é essa. Já vi crente assim que ele diz: não, a minha opinião é essa, eu não mudo nem para o Papa. Está precisando se converter, irmãos, porque crente é flexível. Crente está disposto a aprender. As nossas opiniões, por mais profunda que seja,
elas estão sujeitas a ser, são flexíveis, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a nossa liderança, ouvindo os projetos. Por quê? Porque nós somos dominados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que manda em nós. Você deve ser guiado pelo Espírito Santo. Para quê? Porque se não formos guiados pelo Espírito Santo, meus queridos irmãos, nós não vamos agradar o nosso dono. E vocês sabem o que o nosso dono preparou para nós? O nosso dono preparou para nós. Já está tudo preparado. A morte já foi vencida, o pecado também, e nós vamos estar para sempre com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Continuemos, versículo de número 6. Agora, veja bem, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Veja que não é a lei que morreu, é nós que morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Veja bem, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Aqui há um contraste novamente. A velha aliança pela lei e a nova aliança pelo Espírito. A nova aliança, a antiga aliança pela lei, nós estávamos sujeitos. Essa palavra aí, sabe o que significa? Vocês já abriram com certeza já, um guarda-chuva? Pois é como se nós estivéssemos debaixo. Ela mantinha o seu poderio e o seu domínio sobre nós, e nós não podíamos fazer absolutamente nada. Irmãos, é por isso que quando você vai ler os evangelhos, você vai entender uma coisa, que Jesus, Ele cumpre essa lei, ou seja, Ele conclui, porque Ele foi o único que se enquadrou, o único com DNA divino, como alguém falou, que poderia cumprir todas as exigências da lei. O preço era muito alto, irmão. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, ele diz que a graça não foi de graça, mas não é barata. É por isso que eu e você precisamos valorizar, irmãos, a graça de Deus. E não fazer como os libertinos. Uma vez, os libertinos diziam, para aí, quanto mais nós pecar, mas a graça vai abundar em nós. Paulo, de maneira nenhuma. Porque todo pecado tem sua consequência. A nossa liberdade em Cristo é exatamente. Essa liberdade não é, vamos dizer, libertinagem. É uma liberdade para vivermos em Cristo em novidade de vida pelo Espírito Santo. Não uma liberdade que nos dá a oportunidade de fazer aquilo que desagrada ao nosso dono. Então Paulo traça aqui essas duas linhas. Estávamos sujeitos, ou seja, passado. Agora nós servimos em novidade de espírito e não na velha aliança pela lei.